Todo ser humano foi criado por Deus com um determinado propósito. Porém, muitos têm perdido a sua identidade. Esse vídeo é a parte 2 sobre restaurando a identidade. Muitas das vezes, quando perdemos a nossa identidade, quando não sabemos quem somos, nós não vamos compreender quais são os nossos propósitos de vida. E assim vamos viver a vida de qualquer jeito. E há um detalhe: se eu não sei quem eu sou, eu não sei o que fazer da minha vida. E se eu não sei o que fazer com a minha vida, não tenho por que viver. A vida não faz sentido, ela não tem propósito. E uma vida sem propósitos é uma vida completamente vazia. Ela se deteriora. A vida vai perecer. E Jesus veio para que nenhum de nós venhamos a perecer, mas ter a vida eterna. Jesus é aquele que quer restaurar a sua identidade, para que você venha entender quais são os seus propósitos. Mas antes de eu falar sobre isso, já chega direto, já vai se inscrevendo, compartilhando, deixando seu like e um comentário aqui embaixo. Ajuda o canal a crescer, queridos. Como eu estava dizendo, Jesus é aquele que se interessa em restaurar a identidade do homem ao formato original. Isto é, trazer o homem de volta para a origem, para Deus. Se olharmos, a Bíblia vai dizer que nós somos a imagem e semelhança do Criador. E todo aquele que crer em Jesus, crer no nome de Jesus, Deus deu o direito de ser chamado filhos de Deus. Só que há uma força descomunal que nos tira a identidade. Vai lutar para tirar a nossa identidade de filho. E quando nós não entendemos que somos filho, simplesmente nós vamos abandonar os nossos propósitos. E propósito é o objetivo, é a finalidade a qual você foi criado. Você sabe quais são os seus propósitos? No próximo vídeo eu vou falar sobre propósito. A pergunta que fica é: quem você é para Deus e quem Deus é para você? Há um texto na Bíblia que fala de um homem chamado endemoniado gadareno. Ele não tem nome, ele não tem identidade. E a vida desse homem simplesmente foi desconstruída. Desconstruiu a identidade dele. Ele era um homem que estava possuído por muitos demônios. Para você ter uma ideia, quando Jesus pergunta qual era o nome dele, quem responde são os demônios e dizem: somos legião, porque somos muitos. Uma legião são geralmente 6.000 soldados. E assim como os soldados romanos, uma legião romana, chegava para destruir, essa legião de demônios veio para destruir a vida desse homem. Então esse homem não tinha nome, ele só tinha características negativas. Era um homem que estava possuído por espíritos imundos, vivia no meio lá dos cemitérios, ele andava gritando, se ferindo pessoas. Ele se cortava. Era um homem que andava pelado pela rua. Com certeza, ninguém nesse mundo foi criado para ser habitação de demônios. Ninguém foi criado para viver nessas condições. E quantas pessoas nós olhamos pela vida que são assim, extremamente atormentadas, sem identidade? Eu não consigo acreditar que um ser humano foi colocado nessa terra, umzinho sequer, para sofrer dessa maneira, para viver totalmente sem dignidade. Não dá para entender isso. Uma primeira resposta é que a vida em si, ela pode desconstruir a identidade do homem. Eu quero lembrar do texto de quando Jesus estava no deserto para ser tentado. A primeira coisa que o diabo fez foi tentar desconstruir a identidade de filho dele, perguntando: se tu é filho, algo que momento antes o próprio Senhor falou: este é meu filho amado, em quem tem muito prazer. Então este homem, vivendo de uma forma completamente desordenada, desconstruída, sem uma identidade para com Deus, ele não sabia quem ele era. Ele era posse naquele momento de demônios. Jesus o encontra e Jesus restaura a identidade desse homem. Todo encontro com Jesus é uma possibilidade de restauração. Não há um encontro sequer que Jesus não tenha restaurado a vida de alguém. Então esse homem, ele encontra Jesus e Jesus expulsa os demônios dele. O interessante é que depois que expulsa os demônios, esse homem é encontrado limpo, conversando numa boa.
E no final de tudo, Jesus vai embora. E ao ir embora, e quando Jesus estava entrando no barco, esse homem exprime o desejo de querer ir com ele, de segui-lo. E Jesus vai dizer, não, volta para a tua casa e fale das maravilhas que Deus fez por você. E ele vai e começa a anunciar na cidade tudo que Jesus fez por ele. Ele começa a encontrar o propósito dele. Quando a nossa identidade ela é perdida, só há uma maneira de recuperá-la, é tendo um encontro com Jesus. É permitindo que ele venha nos direcionar. Porque é um fato muito interessante, é de que quando nós não sabemos quem nós somos, nós vamos terminar cumprindo o propósito de outras pessoas. Outras pessoas vão dizer o que nós devemos fazer, e não Deus. E muitas das vezes nós vamos viver infelizes debaixo da vontade de outras pessoas e não da de Deus. Jesus, ele restaura a identidade para mostrar qual é o propósito de vida. Quando você sabe quem você é, você sabe qual é o seu propósito. Deus criou o homem para se relacionar com ele. Essa relação foi quebrada lá no Éden, visto com a condição desse homem aqui de Marcos 5. Por conta dessa relação quebrada, muitos vivem uma vida totalmente distante de Deus e da sua vontade. Não há uma relação com Deus. Não há uma intimidade, não há uma busca. Então Deus ele cria uma nova maneira do homem se relacionar com Deus, enviando seu Filho unigênito, para através dele, que é o caminho, nós nos relacionarmos com o Pai. E quando nós nos relacionamos com o Pai, como no vídeo anterior, o filho pródigo saiu da casa do pai, se perdeu e ele volta para a casa do pai, para poder voltar a ter uma relação com o pai. A identidade dele estava desconstruída, ele achando que não devia ser mais tratado como filho, e o pai ainda quer ele como filho. Então por que Deus enviou Jesus? Porque Jesus enfrentou uma tempestade para chegar até Gadara e recuperar a identidade deste homem endemoniado. Porque Deus quer se relacionar com todos nós. Entenda que Jesus está enfrentando qualquer tempestade, qualquer situação, até aquelas que para você são impossíveis, para que você tenha uma identidade com Ele, se relacione com Deus. Para esse homem, depois de ter um encontro com Jesus, estar limpo, liberto, são, ir com Jesus seria o mais fácil. Porém, Jesus manda ele voltar. Então ele volta para casa, para a tua família, para o teu bairro. Agora imagina a quantidade de problemas que esse homem não trouxe para a sua família, para o seu entorno, para o seu bairro, na sua cidade. Imagina também a vergonha dele ao voltar. O propósito dele era anunciar as maravilhas e a misericórdia de Deus. Como eu já disse em outro vídeo, todo propósito passa por meio das dores, porém gera grande alegria. Muitos de nós vamos perder os propósitos porque não sabemos quem somos, e outras vezes porque temos medo de sentir a dor de enfrentar os processos para que os propósitos se cumpram. E ele volta, e os historiadores vão dizer que naquele local foram achados em sítios arqueológicos várias ruínas de locais com símbolos cristãos. Aquele homem, segundo alguns, se tornou um grande evangelista. Qual era a obra maligna nele? Simplesmente tirar a identidade dele, ele não saber quem ele é e não cumprir com esses propósitos. Qual é a obra de Deus? Restaurar a identidade para que ele saiba quais são os seus propósitos. Quem conhece a Deus se conhece, e quem se conhece sabe quais são os seus propósitos. E quem sabe quais são os seus propósitos, nada pode pará-lo. É tempo de restaurarmos a nossa identidade diante de Deus, para que venhamos a cumprir com os nossos propósitos. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Até a próxima.